Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu quero falar dessa decisão que não proibiu, não é liberou não, é não proibiu a divulgação e o desfile desse bloco carnavalesco denominado Porão do DOPS. E o que eu vou fazer primeiro é passar os olhos sobre a sentença para que possamos entender exatamente os fundamentos desta decisão que não proibiu, e em meio a isso eu vou compartilhar com vocês algumas opiniões, algumas impressões, e espero que vocês também coloquem o que pensem ou o que pensam nos comentários. Então, mais uma vez, vamos juntos. O DOPS, para quem não sabe, o Departamento de Ordem Política e Social, foi criado no final da década de 20 e, enquanto existiu, se não me engano, até 1983, esteve à frente das atividades de repressão política no Brasil. Durante o regime militar, que se instalou com o golpe de 64, o DOPS agiu na repressão à resistência tanto dentro quanto fora da lei. Especificamente em São Paulo, em que agiu o famigerado delegado Sérgio Fleury, o DOPS se tornou reconhecidamente um ambiente da prática de tortura e de outros ilícitos em nome da repressão. Então, a expressão porão do DOPS remete justamente a esse ambiente em que foram praticados uma série de crimes e atos contrários aos direitos humanos. Eis que de repente surge um bloco denominado Porões do DOPS, justamente em alusão a esse ambiente em que foram praticados uma série de abusos. Como que os responsáveis divulgam este bloco? Através de imagens do Ustra, que esteve à frente do DOI-CODE, e do Sérgio Fleury, que esteve à frente do DOPS de São Paulo. Sérgio Fleury, gente, vocês vão me desculpar, mas o verdadeiro psicopata esse sujeito era. Um agente do Estado que agia ao arrepio da lei o tempo inteiro. Era corrupto, matava, torturava. Então esse é o sujeito que o pessoal do bloco Porão do DOPS está utilizando para divulgar o evento. Eu quis dizer isso para deixar claro que eu sei o que é o Porão do DOPS. Eu sei quem são Ustra e Sérgio Fleury. Dito isso, agora vamos pensar sobre o que está ali naquele processo. O Ministério Público, depois de ter aberto um inquérito acerca desse bloco, propôs uma ação em que pediu liminarmente, basicamente, duas coisas: que fosse cessada qualquer divulgação ou publicidade do evento que constituísse apologia ao crime ou enaltecimento ou elogio à prática de tortura, e que fosse removida a expressão porão do DOPS ou porões do DOPS, bem como as imagens e nomes que remetessem à tortura ou ao coronel Ustra e o delegado Sérgio Fleury. Eu quero começar pelo seguinte: essas imagens são ofensivas, isso é indiscutível. Mas ofender não é o suficiente para tornar ilícito. Uma manifestação ofensiva, por si só, não é ilícita. Caso contrário, o pessoal que sai vestido de capeta ia ser proibido, estaria praticando um ilícito, porque haverá religiosos que se sintam ofendidos. Então, a mera ofensa não constitui ilícito e não é o suficiente para proibir um bloco carnavalesco ou qualquer manifestação do pensamento. Dito isto, tá, é ofensivo, ok, superado esse ponto. Ali, no modo como o ato ou o bloco é divulgado, há as imagens do Fleury e do Ustra. Entenderemos agora que a divulgação de uma imagem equivale à apologia dos atos praticados pela pessoa retratada? Porque se for assim, uma série de camisas que são utilizadas por aí, e a mais fácil de citar porque está no debate seria uma camisa do Che Guevara, também
seria ou deveria ser tida por ilícita. Então vejam, não dá para entender que existe a apologia só no nome porão do DOPS. Não estou dizendo que eles não vão fazer isso lá no carnaval, não, mas só pelo meio de divulgação não dá para entender que houve apologia. E é assim que a magistrada começa a defender ou fundamentar a sua decisão. A primeira coisa que ela vai dizer é: eu não posso fazer aqui uma censura prévia. O bloco carnavalesco ainda não desfilou, então não dá para saber se efetivamente o que eles vão fazer é uma apologia à tortura. E aí tem gente falando: oh, liberou o bloco. O que vocês queriam? Vocês querem que o bloco seja proibido de sair e antes de dizer qualquer coisa já seja proibido? Se formos desenvolver essa regra, vamos voltar lá atrás e querer proibir a marcha da maconha antes de haver o ato, porque eles vão fazer apologia ao uso de drogas. Vamos querer proibir sim o bloco soviético, porque não sabemos o que eles podem fazer. Quem garante que eles não vão defender a existência das gulags? Percebem? Eu sei, gente, que para quem tem ojeriza ao governo militar, a primeira reação é de falar: não, não pode, tem que proibir. Mas não se pode proibir previamente aquilo que ainda não aconteceu. Ah, mas eles estão usando a imagem do Sérgio Fleury. Vamos proibir o uso de imagem sob o argumento de que usar uma imagem equivale à apologia do que foi feito pela pessoa retratada? É isso? Então, para mim, num primeiro momento, está correta a magistrada quando diz: eu não posso fazer censura prévia. O evento ainda não aconteceu. O segundo ponto levantado pela magistrada é a questão da isonomia material. Ora, ela proibiria esse bloco denominado porões do DOPS e deixaria outros blocos com nomes potencialmente ofensivos liberados? Eu acho que aí a questão não é nem só da magistrada, porque ela tem que decidir nos limites do pedido que lhe foi feito. A questão, e isso eu acho que tem que ser mais pensado sim, é do Ministério Público aí. Porque vejam, o Ministério Público escolhe: então manifestações que possam ser desse espectro político eu vou tentar proibir. E outras tantas que acontecem, você não vê o Ministério Público tentando proibir. Abrir rede social é a coisa mais fácil, só chegar lá e olhar e encontrar um monte de manifestações raivosas por todos os lados dos espectros políticos. E o Ministério Público vai lá e escolhe um lado. Essa questão é importante também e a magistrada mencionou a isonomia material. Nós vamos perseguir, antes de acontecer um lado do espectro político, um campo de posições acerca do universo, e a ideia ou a posição da magistrada é o seguinte: olha, eu não posso proibir antes, vamos deixar acontecer, e se forem praticados crimes durante os festejos desse bloco, aí sim que se tomem as providências necessárias. Mas a petição queria que o bloco não saísse. Queria que a publicização não acontecesse. A minha opinião, eu estou muito de acordo com a decisão da magistrada. Nós não podemos proibir antes sem nem saber o que virá. Imagine que seja um bloco que venha para ridicularizar a resistência armada contra a ditadura militar. É lícito. Venha para ridicularizar a guerrilha do Araguaia. É lícito. Pode não ser aquilo com que você vai concordar ou com o que eu eventualmente concorde, mas nós vamos proibir. Então, para mim, ao contrário do que tem aparecido aí na mídia, como se tivesse havido a liberação do bloco, o que a magistrada fez foi não proibir. E não proibiu com argumentos jurídicos que me parecem bastante corretos. Ainda há uma parte em que ela fala: não dá para dizer nem que esse pessoal seja mesmo criminoso, o Ustra e o Fleury. Nisso eu também discordo. O Sérgio Fleury é claramente criminoso. Porém, o ponto não é esse. Se proibirmos que pessoas tenham em suas camisas imagens de quem tenha cometido algum crime, muitas camisas terão de ser interditadas por aí.
Pessoal, a minha posição vocês conhecem. Eu acho que tem que liberar, se não tudo, quase tudo. E a minha maior preocupação é que a proibição, quando começa, não tem fundo. E por isso, eu achei que essa decisão foi uma decisão exemplar do ponto de vista da defesa da liberdade de expressão. E vocês, amigos, concordam com a decisão? Acham que a juíza deveria ter proibido o bloco? Eu quero também saber a opinião de vocês e o espaço de comentários está aberto justamente para isso. No mais, eu queria apenas tratar desse ponto, dar alguma informação que eu acho que está sendo negligenciada nos meios de comunicação em geral e pontuar que, para mim, sim, essa foi mais uma vitória da liberdade de expressão, apesar de existir quem pense o contrário. Obrigado, amigos, pela atenção até aqui, um abraço e até a próxima.